Olá, IBM, sejam muito bem-vindos a mais um Papo da Manhã. A gente está aqui aprendendo toda quarta-feira, tem sido um tempo muito especial e hoje vai ser, com certeza, ainda mais especial. A gente está aqui nesse lugar novo, diferente, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para você. Mas antes da gente começar, eu quero te dizer que vai ter um papo com a pastora Aline. A gente vai estar falando sobre inclusão dentro do Ministério Infantil, o quanto isso é importante hoje. Então envia para o máximo de pessoas que você puder. Sabe? Manda aí nos grupos do WhatsApp, posta lá, reposta no Instagram, que eu tenho certeza que esse conteúdo é muito relevante, tanto para a nossa igreja, quanto para várias outras igrejas que têm vivido esse tempo junto com a gente. Então fica comigo até o final e já envia para todo mundo. Tudo bem? Muito obrigado. Na verdade, geralmente a gente recebe lá na igreja, mas eu quero agradecer a você que está recebendo aqui hoje a gente aqui na Igreja Atitude, uma igreja que tem sido referência para a gente, e poder te encontrar aqui nessa mesa é um prazer muito grande. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, tenho certeza que vai ser precioso, tenho certeza que esse podcast aí vai realmente fazer a diferença na vida de muitas pessoas, não só da sua igreja, né? Quando a gente faz, é com a intenção que a palavra se espalhe. Então, é uma bênção ter você aqui. É isso aí, com certeza. Eu vejo que é uma questão assim que precisa ser muito debatida nas igrejas, né? Se tem um lugar que precisa ser um lugar de inclusão, o primeiro lugar, realmente é a igreja. Pastora, assim, a gente vai entrar no assunto, em si do Ministério Infantil, da inclusão, mas antes da gente ir para esse ponto, eu gosto muito de que a pessoa conte um pouco sobre a sua história, sobre quem você é, como que você chegou até aqui, como que foi a sua trajetória, como você chegou até Jesus, você já veio de um lar cristão ou não? Conta um pouco pra gente. Então, vamos lá. Eu não me considero de um lar cristão, apesar de nunca ter ido numa igreja, por exemplo, católica, qualquer outra religião, eu nunca fui. A minha referência sempre foi uma igreja evangélica, sempre foi aquela igrejinha Assembleia de Deus na esquina da casa, mas minha família não era cristã, os meus pais não eram, e pelo contrário, o meu lar é muito tumultuado, muito conturbado, então eu não tenho uma referência de lar cristão. Mas eu tenho uma referência daquela igrejinha, Assembleia de Deus, que ficava lá no cantinho, que de vez em quando íamos para ouvir a palavra. Quando tinha tempo, ia lá. Mesmo que na volta o negócio em casa não tinha nada a ver com o que Cristo queria. Então, eu cresci meio que assim, e com 15 anos, quando meu pai faleceu, e aí eu vim para o Rio, e aí eu aceitei Jesus. E realmente fui batizada com 16 anos, e comecei a ter um encontro com ele. Mas esse encontro talvez não com tanta maturidade, porque aos 21 eu me desviei, e aí fiquei 10 anos fora. Com 31 eu voltei, que já foi era IBC, não era era IBC, era Batista Central, Barra, isso. Né? E eu acredito que a minha conversão foi agora, foi há 9 anos atrás. 9 anos atrás, a conversão. A gente brinca que existe ali um paralelo em você ter o seu primeiro encontro com Cristo, mas entender que aquele encontro realmente vai ser o que vai mudar a sua história, que é a conversão. Existe um hiato, e nem sempre acontece no mesma instância, No meu caso, não aconteceu. Sim. Então, a minha conversão, ela se deu aí, se deu aqui nessa igreja. Eu lembro que numa quarta-feira eu cheguei, e é muito engraçado quando a gente chega na igreja, está tocando um louvor, uma palavra, quando a gente está muito tempo fora, a gente fica, é para mim, essa palavra é minha. E eu lembro que o pastor estava cantando, que estava cantando, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, era para mim, sou eu, esse é o meu lugar. De fato, era o meu lugar, eu nunca mais saí daqui. E aí comecei a construir ali em Cristo realmente uma verdadeira caminhada. Que legal. E tudo começou a acontecer depois disso. Não, assim, eu fico muito feliz, assim, porque quem já tem assistido os nossos podcasts sabe que a Igreja Atitude aqui tem sido uma referência pra gente. A gente já conversou com o pastor Tiago Santiago, pastor Gilbert. Então, assim, a gente já recebeu o pastor Freitas lá na nossa igreja. Semana que vem o pastor Freitas vai estar com a gente no podcast também. Mas, então, sabe do quanto aqui a Igreja Atitude tem influenciado a gente lá, por ser uma igreja batista que comunica com a sociedade hoje. E aí, pastor Gilbert contando a história dele também, pouco tempo de conversão,
9 anos também, se não me engano, e pastoreando a igreja. Você, 9 anos de conversão, já sendo pastora dentro do Ministério Infantil. Assim, isso é incrível. Isso é muito, muito, muito bom mesmo. Isso é Deus, né? Fazendo realmente o improvável. Literalmente. Né? Literalmente improvável. Mas a Igreja Batista Atitude, ela tem essa... O pastor Josué em si, né, que é o nosso líder, ele tem isso, sabe? De acreditar nas pessoas. Todo mundo é possível de ser um líder, de ser um pastor, se estiver realmente dentro da proposta que Deus, do propósito que Deus tem para a gente. Né? E o pastor, ele tem muito isso. Ele realmente olha para todo mundo com esse olhar. Alguns acontecem, outros não, né? Porque depende muito mais da gente do que do outro. É verdade. Aquilo depende muito mais do seu sim do que o que o outro quer para você. Então... É verdade. E assim, é muito bom ver essa questão do cuidado mesmo em vocês, né? Porque a gente estava conversando um pouco, assim, eu te acompanho já nas redes sociais. Quem não segue aí, Pastora Aline, segue, tá? Bota aí, ó, pedi para colocarem aqui o Instagram dela para seguir e absorver esse conteúdo que é muito bom. Porque, assim, você está falando sobre cuidado, sobre sua referência de família, sobre igreja. A gente vê muitas pessoas com a bandeira da inclusão, né? Pra gente ver o Romário levantando a bandeira da síndrome de Down, mas ele vive isso na família dele, né? De ter uma filha que tem síndrome de Down, o Marcos Mion, né? Levantando a questão do autismo, que vive essa realidade, né? E assim, pelo que eu sei da senhora e o que você já me contou, você não tem um filho autista, você não tem um filho com síndrome de Down, mas ainda assim vive esse chamado, essa bandeira, digamos assim. Do que te levou a viver isso? Assim? Do que desses 9 anos despertou na Aline para falar, não, é isso aqui que Deus me chamou para ser e viver? Amém. Eu acredito muito que todo o nosso passado, toda a nossa história, ela tem realmente uma aliança com o seu propósito. Eu acho que a grande virada, a grande chave do ser humano é quando ela entende isso. Que o seu passado, aquilo que você viveu, apesar de... não é um Deus espectador da sua história. Né? Não é um Deus que estava sentado assistindo você passar por aquilo. Mas é um Deus que tira proveito de tudo isso e transforma a sua dor num propósito de vida. Então, hoje eu tenho convicção de que tudo que eu vivi foi uma ferramenta necessária para o meu pastoreio. Não é à toa que eu sou pastora de criança, meu foco são as crianças. Eu hiperfoco as crianças com necessidades específicas, que é o autismo, síndrome de Down, TDAH, TOD, seja qualquer for a necessidade. Eu brinco que o que me trouxe para esse chamado é uma necessidade do reino, puramente do reino. Um dia, no Ministério Infantil, a gente pastoreia aqui centenas de crianças aos domingos, às vezes chega a 700, 800 crianças por domingo. Caramba. E olhando para elas assim, um dia eu fui tocada. Falei, meu Deus, parece que algumas não estão entendendo o que está acontecendo. E quando eu levei isso para a pastora Wilze, ela falou assim, a gente já tentou fazer um trabalho, a gente já rascunhou um trabalho, mas a demanda é muito grande daqui. Realmente é muita coisa para se fazer. E a gente não conseguiu, mas eu queria que você pegasse. Ela falou para mim, eu falei, não, viagem. Aí ela, por que não? E aí ela começou a me motivar e, como bom crente, a gente vai orar, né? E eu senti muita paz naquilo. Só que era muito louco. Como você falou, eu não tenho filho com alguma necessidade específica que me garantisse qualquer tipo de entendimento, sabe? De compreensão do que estava acontecendo. Eu não tinha uma faculdade na área. Era algo muito, assim, muito distante da minha realidade. Eu não sabia nem o porquê que as crianças nasciam com autismo. Eu não sabia o que era TDAH, TDE, TD nada. Era louco. Mas eu senti paz quando ela falou comigo. E aí eu voltei para ela e falei, bom, eu sinto paz. Então, aquele que chama é o que capacita. Me dá aí, vamos ver o que vai acontecer. E o Senhor foi fazendo, sabe? Hoje, quando as igrejas falam assim, mas você tem uma igreja grande, você tem uma equipe imensa da inclusão. Mas quando a gente começou, era eu e mais 2 irmãs encostadas no paredão do Kids falando, manda vir. Que vier, manda pra gente. O que vai acontecer, no a gente... paredão, literalmente. Literalmente. Manda vir, o que vai acontecer, a gente vai ver na prática. E foi assim que a gente começou. E Deus, Ele foi fazendo. Ele foi fazendo de forma sobrenatural. Eu brinco,
Cara, ele me deu um livro. Eu lancei mês passado um livro com quase 150 páginas. Eu falo, eu tenho que reler, porque não foi eu que escrevi. Provavelmente o Espírito Santo ele deu tudo ali, porque eu não sou capaz. Eu não tenho essa capacidade. Mas ele faz. Ele faz. Eu questionei muito Deus, falando, Senhor, por que eu? Por que não uma mãe já de uma criança autista? Porque realmente ela sabe muito mais. Que ela viveu aquilo. Ela vive isso. Ou por que não eu falava para ele uma psiquiatra? Metade do caminho andado, ela já conhece a cabeça, já conhece a mente, agora é só fazer ali os ajustes. Mas não. Por muito tempo ele não me respondeu. Mas quando ele resolveu responder, eu estava pregando para uma igreja, num dia de domingo, pregando para toda a igreja, falando sobre a conscientização da inclusão. E ele falou, é por isso que eu escolhi você, para que pessoas normais entendessem que se eu fiz aí, eu vou fazer aqui. Que legal. Você tem autoridade para falar que eu posso começar do zero e fazer grandes coisas. É verdade, porque você geralmente acaba sendo muito segmentado o interesse por isso. Porque assim, não aconteceu comigo, olha só, poxa, que triste, né? Tipo assim, poxa, fulano está passando por aquilo. Mas Exatamente. aí Deus te trouxe de uma realidade totalmente diferente. Exatamente, porque ele queria mostrar que poderia ser eu, poderia ser você, sabe? Ele precisava de vozes que começassem a falar. E é incrível. Há 4, 5 anos atrás, a minha sensação era, eu estou sozinha nessa. Parece que eu falo e ninguém me escuta. Ninguém me escuta, porque o negócio está indo aos ventos. E um dia ele falou assim, começa de cima para baixo. Falei, como assim? Começa de cima para baixo. Começa a convidar pastores relevantes para falar sobre isso. Falei, meu Deus, que desafio. Só que a gente da Igreja Batista Estúdio acaba tendo muitas portas abertas, né? Porque eu já li e falo assim, sou ovelha do pastor Josué. Aí a pessoa já, opa! E eu comecei a ligar para grandes nomes, né? Pastores, Cezinha Cita, Thelmo Martinello, Ebi Uber, comecei a ligar, mandar, realmente, olha, eu tenho um projeto de inclusão aqui para a igreja, só que as igrejas ainda não entenderam o quanto isso é importante para a igreja, não é para o Ministério Infantil, não, para a igreja. E a gente precisa falar sobre isso. O Senhor falou que eu tenho que falar com vocês, porque se vocês forem falar, eu tenho certeza que as outras igrejas vão parar para ouvir. Vão olhar eles têm autoridade para falar. Eu não recebi nenhum não. Eu peguei uma série de 2 meses fazendo live toda semana com um cara desse. E foi assim, bum! Porque aí todo mundo parou para ouvir. Porque eles têm credibilidade, porque, né, eles têm autoridade. E assim, realmente, o negócio foi crescendo e aí foi escorrendo pela barba de Arão, como a palavra disse. Verdade. E foi lindo. E é legal, assim, porque você tinha uma missão, não tem uma missão, tem um propósito claro, mas as pessoas, esse povo aí, né, essa liderança, conseguiu enxergar isso em você. Porque senão também não é uma galera que tem tempo. Não. Não é uma galera tipo assim, não, vou gastar meu tempo aqui, não. Eles enxergaram esse propósito. E eu tenho ido, eu fui na última vez que eu fui na igreja do pastor Luciano Subirá, eu treinei 700 pessoas, se eu não me engano. Olha só. Olha que incrível. Porque a gente importante falar sobre isso. A inclusão não tem só a ver com o Ministério Infantil. Quando eu vou nas igrejas, por exemplo, domingo passado, eu preguei na Atos 29. Preguei no culto de domingo, para toda a igreja. E aí perguntaram assim, mas ela não tinha que treinar o Ministério Infantil? O Ministério Infantil eu treino depois, que a igreja está conscientizada. Porque senão não adianta. A primeira pedrinha que a líder do Ministério Infantil sofrer, você como pastor da igreja, você não vai saber cuidar dela, você não vai entender o que ela está falando, logo você pode até, de alguma forma, ignorar, porque é distante a visão. Então, primeiro eu conscientizo a igreja, depois eu treino a equipe. Isso é bom, porque esse podcast já está chegando para a igreja, então já é o primeiro passo. É isso aí. Já é o primeiro passo. Conscientização. E assim, eu achei muito interessante o que você falou, porque realmente, você falou 4 ou 5 anos, né? A inclusão? Que você está atuando, é isso? Focada na inclusão tem 4, 5 anos. Isso. Então, aí, agora que você está vendo resultados mais tangíveis, assim. Tem 1 ano para cá. Porque aí o pessoal, geralmente quem olha assim hoje, olha, ih, caramba, não, mas ela está fazendo isso aí porque tem estrutura, tem investimento, tem visão, mas foi uma jornada, né? Sim. Você estava falando aqui de ficar no paredão com 3 pessoas
num universo de uma igreja desse tamanho para poder trazer essa conscientização, trazer esse posicionamento. O que você falaria para quem talvez hoje está olhando e falando assim, ó, muito bonito, né? A causa é legal, o ministério é bonito, mas a minha igreja não tem estrutura. Né? O que você falaria? É isso aí. A gente tem que entender alguns pontos, né? Jesus, ele pregava na rua. Isso é a maior prova que a gente não precisa de estrutura. Quando a gente quer, a gente faz. Né? Não é porque uma igreja tem 10 salas e a outra tem uma que a gente vai deixar de fazer. A gente tem que, o Senhor, ele vai trazer sabedoria para nos mostrar como lidar com uma igreja que tem uma sala e como lidar com a igreja que tem 10 salas. E essa não pode ser a nossa desculpa. Se você já começar colocando desculpa na estrutura, você não vai conseguir, porque você já vai estar paralisado ali. Então, a primeira coisa, eu não preciso de uma estrutura. Se eu tiver, vai ser bom, mas se eu não tiver, eu vou continuar fazendo. Essa é a primeira coisa. Segundo, a inclusão, diferente de alguns outros ministérios, por exemplo, a gente crente tem muito a mania de falar que com o amor a gente consegue tudo, porque Deus é amor e o amor de Deus. E realmente, o amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor tudo faz, contra o amor não há perda. Isso é bacana e é isso mesmo. Mas a gente tem que entender que Salomão poderia ter pedido um monte de coisa. Ele pediu sabedoria. Né? E a gente precisa pedir sabedoria, que é o Senhor nos dá a sabedoria e muito mais. E na inclusão eu preciso desse saber, do alto e da terra. Como assim, Aline? Não é algo que você consegue fazer só porque você ama as crianças. Sim. Você precisa estudar o assunto. Então, essa é a primeira chave para você, líder da igreja, líder do ministério infantil, líder... né? Porque, às vezes, você é o líder da igreja, você é a pastora da igreja, e não é você que vai fazer. Mas você precisa investir na líder do seu ministério infantil e falar, olha só, para começar, vamos lá, procura um curso, vai ler um livro, porque não dá mesmo. Senão, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito claro aqui. Uma criança com autismo, por exemplo, que tem sensibilidade auditiva. Se ela chega no ministério infantil, na igreja, ela começa a colocar a mão no ouvido e fazer assim, se você nunca estudou o assunto, você pode achar tudo, menos que ela está irritada por conta do barulho. Porque você não estudou sobre aquilo. E aí você vai tentar várias coisas e nada vai funcionar. Porque naquele momento você tem poucas estratégias. Uma, colocar um fone dela, abafador, para ver se ela tolera. Se ela não tolerar, não adianta, tem que tirar ela do ambiente e voltar depois do louvor. Mas e para isso você precisa estudar. Você precisa entender quais são as 3 maiores características do autismo. Como eu lido com uma criança que tem um transtorno opositor? Então, assim, você precisa, o primeiro passo é conscientizar a igreja. Segundo passo, cair para dentro de estudar. Estudar sobre o assunto. E hoje, gente, vocês hoje estão muito bem. Hoje, por exemplo, vocês têm curso, né? Tem alguns pastores já falando sobre o assunto. Por exemplo, o meu curso agora está fechado. A minha última turma esse ano eu devo abrir no início de dezembro, para fechar o ano. Mas é um curso completo, um curso que você vai começar a fazer. Você tem ali dezenas de aulas gravadas que você vai assistir durante um ano e você ainda tem uma mentoria comigo todo mês durante um ano. Então, assim, não tem como você sair dali sem saber o que fazer. Sem conhecimento. Tem livro para você ler. Então, hoje você tem muita coisa. Eu não tinha. E aí, como é que você fazia, Aline? Aí eu ia lá, procurava os médicos mais relevantes na área, mas que não é com a nossa linguagem. E aí, lá, pô, o doutor top em autismo. Eu começava a seguir o cara e tudo que ele falava eu transformava numa linguagem eclesiástica. Trabalho danado. Iluminado mesmo. Agora o pessoal já está pegando, já mais mastigado um pouco, né? Tem livro, tem curso. Se você entrar no meu Instagram, tem ferramenta pra caramba. Entendeu? Então, assim, mas não dá para fazer só, como eu falei, com aquele amor genuíno que a gente busca de Jesus. Precisa ter conhecimento. Então, primeira coisa, conscientizar a igreja. Depois, cair para dentro de treinamento. E a estrutura vai ser uma consequência. A estrutura é consequência. Se sua igreja estiver podendo dar 2, 3 salas, ela vai dar. Se ela não puder, isso não pode ser impedimento, de maneira nenhuma. Você estava falando aqui, eu estava pensando. Eu toco violão, né? E assim, uma coisa que eu tenho falado com o pessoal. Um bom músico consegue fazer uma boa música, mesmo se o violão for ruim. Mas um músico que não tem conhecimento,
você pode dar o melhor violão do mundo, que ele não vai conseguir tirar uma boa música dali. Né? Porque não é só uma questão de estrutura. Isso né? aí, perfeito. É muito mais o conhecimento e depois a estrutura vai ser uma consequência. Porque senão, até para ter estrutura, eu acredito que vai construir a estrutura errada, né? Exatamente. Se você me der esse violão aí poderoso, eu vou estragar ele. Eu vou arrebentar as cordas, eu vou desafinar. Porque eu não faço a mínima noção como é que faz os negócios ali. Então é o que você falou, exatamente. Até para manter a estrutura, para deixar a estrutura bem, você precisa de conhecer. Para definir a estrutura, né? Vamos botar, poxa, a gente está aqui depois vocês vão ver aí, gente, aqui o ambiente é super legal, super pensado para podcast, né, com ambientes diferentes e tal. Pô, a gente está aqui com o Juninho aqui, e eu esqueci o nome do outro menino, qual é mesmo? Filipinho, né, trabalhando aqui, poxa, preparando, idealizando. Só que tudo que eles idealizaram, o Michael tá ali também, foi com base no conhecimento que eles têm. Claro. Porque se eu fosse planejar uma sala dessa, eu não ia fazer isso aqui, por falta de conhecimento, né? Então, assim, cara, o que você falou foi extremamente relevante para todo mundo que sonha com um ministério desse. Sim. E que usa a estrutura como desculpa. É uma das maiores desculpas, tá? Ah, mas não dá, pastor. O pastor lá não tem nem estrutura para mim. Tá difícil para salas do Kids. Como é que eu vou colocar a inclusão? E aí cai uma pergunta talvez que você até já tenha recebido, eu recebo muito, que é a questão de que, como é que eu vou fazer com eles? Aonde eu vou colocar? Em qual sala? Vou colocar eles separados? Eu não tenho sala para eles. Eu falo, meu Deus, não. Até porque, gente, separar essas crianças nunca vai ser incluir, vai ser segregar. E já é um instinto, né? Fala assim, vamos botar uma sala específica para eles lá. Exatamente. Eu chego às vezes na igreja, pastor, e aí tá lá, pastora, vem aqui, a gente tá, nossa, nosso trabalho de inclusão tá lindo, tá? Eu chego lá, tá com aquele símbolo maneiro de acessibilidade, negócio. Aí quando eu vou ver, as crianças todas separadas. O nome disso, gente, é segregação. Separar as pessoas no mesmo ambiente. Eu sei que ninguém faz isso porque não ama as crianças, porque não é isso. É querendo o melhor. É querendo o melhor, mas é a falta de sabedoria. Entra na questão do conhecimento. Sabe? Buscou a estrutura antes do conhecimento. Separa. Pastor Hugo, pega aqui, você fica com esses autistas, porque você sozinho com eles, você vai conseguir dominar melhor. Não, isso não é inclusão. E aí, nas outras igrejas que eu chego, que já está mais avançada, já não está mais segregando, elas estão incluindo. Elas estão integrando, elas estão integrando. O que é isso, Aline? Já não separa ninguém, as crianças estão todas juntas, beleza, está com cenário lindo, deixa vir as minhas criancinhas, está tranquilo. Mas não está dando a ela aquilo que elas precisam. É como se eu estivesse aqui agora, ministrando a história de José, falando numa linguagem única, com 70 crianças me ouvindo. E aquela criança que não escuta direito? E aquela criança que tem déficit de atenção? E aquela criança que tem dislexia? Elas estão recebendo como as outras crianças? Não. Aí a gente entra na inclusão. O que é a inclusão? É olhar para o ser humano, é olhar para a criança, entender a sua necessidade e dar a ela aquilo que é possível dela se alimentar. Então, no universo de 100, 250, 30 crianças, eu preciso entender quem é o meu público. Eu tenho uma criança aqui que não está ouvindo direito, eu preciso colocar ela para frente. Eu tenho uma criança com obesidade mórbida, preciso colocar ela num lugar acessível para ela sair e voltar sem ser constrangida. Eu tenho uma criança com autismo que eu preciso trazer aqui alguns visuais para ministrar na vida dela. É olhar para ela, entender a necessidade dela e, dentro de um todo, incluí-la. Isso é inclusão. Cara, você fica falando, eu fico pensando assim, né? É como se a gente fosse montar um café da manhã regado para alguém que, sei lá, tem intolerância à lactose, né? Isso aí. Exatamente. Isso é integração. Ele vai estar ali, mas ele não vai poder comer. O que adianta? Ele não vai poder se alimentar, ele não vai ter condição de se alimentar do que está sendo oferecido, por mais que tenha sido oferecido com carinho, né? Exatamente. É feito com amor. A pessoa está fazendo com amor. Mas o que adianta? O cara não come. Aqui, você está falando sobre a questão da estrutura, né? Você vai, às vezes, nessa igreja que está lá, poxa, provavelmente a igreja fez uma campanha para montar a sala de inclusão, né? Fazer as pessoas investiram, trabalharam, fizeram um mutirão. Então foi com amor. Sim. Não faltou amor, não faltou estrutura, mas faltou conhecimento. É isso aí. Faltou conhecimento. É por isso que a gente precisa buscar. E é por isso que eu volto a falar, pastor,
tem que investir na igreja. O Ministério Infantil é uma das bases, né? Mas Sim, com precisa certeza. investir na igreja. Eu acabo acabar por falar muito sobre o assunto, eu acabo recebendo muita coisa, né? Acabo recebendo vídeo, tudo quanto é lugar. E as maiores atrocidades que eu recebo, pastor, é do púlpito, não é do Ministério Infantil. Acredito. É do púlpito. Acredito. As maiores, ó, eu vou te falar duas. Aham. Só duas. Uma, essa é Fala bem do pessoal não recente. escandalizar, né? Gente, se escandalizar, eu vou te falar, arregaça a manga e se coloca logo na sua É bom, igreja isso é bom, é. E fala onde eu posso ajudar para não acontecer na minha. Não adianta, a gente começa a olhar algumas coisas na internet e aí começa a postar, meu Deus, mas está acontecendo isso. Mas o que adianta se move pra fazer escandalizar nada. e continuar sentado no banco da igreja? Então não adianta. Então pega e faz alguma coisa com esse, né, com a sua indignação. O pastor estava pregando, isso foi recente, o pastor estava pregando e aí uma criança autista, pá, na frente. E ele me vira de púlpito, com a igreja cheia, ele fala assim, se até um animal a gente consegue domesticar, por que ninguém consegue parar essa criança? Meu Deus. Cara, eu não sou polêmica. Se você olhar meu Instagram, ele não tem nada de polêmico. Aquilo que eu não gosto, eu paro de seguir. Aquilo que eu acho que é bom, eu sigo e sigo em frente. Mas esse eu não aguentei. Eu Mas não peguei, dá, ué? repliquei, não dei. Eu falei, Senhor, não dá. Não dá. Não dá. O outro foi num... Nossa, esse é chocante, porque o rapaz... O antes é chocante também. Esse primeiro já foi chocante. Esse segundo foi chocante. O Anderson é um fotógrafo bem conhecido em Brasília. Eu posso falar o nome dele porque acabou isso sendo muito divulgado. Ele é um fotógrafo conhecido em Brasília e ele foi numa igreja lá. E quando ele chegou na igreja com a filha dele, ela começou a ter uma crise ali, mas ele, como pai, ele diz que aquela crise ia durar ali 1 a 2 minutos. Era fácil contornar. Só que nesse inteirinho ali, chegou um irmão de terno, aí ele não sabe se é pastor, se é presbítero, se é alguma coisa, mas é da liderança, até por conta da vestimenta. E chegou para ele e falou assim, você poderia sair, por favor? E aí ele virou e falou assim, ela já vai se acalmar, só um minutinho. E ele falou assim, mas tudo bem, lá fora. Ele não deu chance para essa família que estava visitando a igreja. Quando esse cara postou a indignação dele na internet, e aí acabou que nos comentários começou muita gente a falar assim, procura a pastora Aline. Acabou que a gente veio a se falar. Eu falei para ele, olha, não quero saber qual foi a igreja, isso não me interessa, mas eu tenho uma igreja em Brasília. O pastor Claudio está lá. Se você quiser, eu peço para ele entrar em contato com você para estar te recebendo. E aí ele falou assim para mim, gente, pastor, eu olhei seu Instagram, uma benção o seu trabalho, parabéns, mas para mim já deu a igreja. Eu prefiro cultuar dentro de casa. É assim que a gente perde as famílias. Com certeza. Graças a Deus eu continuei mandando questões para ele, a gente continuou se falando, e num determinado momento ele virou e falou, me dá o telefone do seu pastor que eu vou entrar em contato com ele. Graças a Deus. Mas, Hugo, isso acontece todo dia. Com certeza. Famílias estão em casa. Quantas famílias não estão, né, tendo essa repercussão aí? Por quê? Porque a gente não sabe lidar. Como assim a gente não sabe lidar? A gente não sabe lidar, sabe? A gente é um povo preconceituoso. Só que aí, uma coisa é ele sofrer preconceito lá na rua, no parquinho, na escola, no shopping. Outra coisa na igreja. Sim. As pessoas da rua, elas não têm algo que nós temos, que é realmente um Deus de amor. Um Deus que morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. E a gente prova disso todo dia. Verdade. Então, a gente não tem como ignorar essas famílias. Nem por falta de amor, nem por falta de sabedoria. Literalmente, a gente não tem como ignorar. E se há uma crescente tão grande, vou dar só uma estatística, por exemplo, sobre o autismo. Em 2004, a cada 166 crianças, uma nasceu com autismo. 2004. 2022, a cada 44, uma. Olha aí. Mas ele não está lá na minha igreja, Aline. Ué, se não está na tua igreja, está nas casas do lado. Tá. E não está vendo a porta aberta para ir para a sua. Se não está na nossa igreja é porque as nossas portas estão fechadas. Ou está aberta, mas não está acessível. Porque uma coisa é você convidar para ir à festa, outra coisa é você chamar para dançar. Verdade. Ó, Entendeu? essa aí... E essas famílias não querem ser mais um número dentro da sua igreja. Elas querem ser amadas. Elas querem fazer parte ali. Exatamente. Elas querem ser convidadas para as reuniões, para os eventos. Só que ela está lá dentro da igreja e ninguém convida para nada. Porque como é que vai convidar a tadinha? Ela não tem como ir com o filho. O filho vai gritar. O filho vai rodar.
Rapaz, isso aí é sério, hein? Conscientização, sabe? É entender que o preconceito ele não é novo, né? A gente já vivia isso bem antes de Cristo. Crianças nasciam e, se ela viesse com alguma deficiência, elas eram mortas, jogadas fora. Já existia lá atrás, não tem nada de novo, não. Não tem nada de novo. Hoje a gente continua fazendo isso. É. Hoje, uma mãe que engravida e não quer o filho, ela aborta, continua jogando fora. É. Então, a gente continua vivendo a mesma coisa. E isso Verdade. precisa parar, porque Jesus veio. Rapaz, isso aí é... Isso é incrível, assim. Tudo que... Se você que está aí assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, se você estiver tendo, assim, o mínimo de atenção e sensibilidade, você vai ver o tanto que Deus está falando através desse conteúdo, cara. Você vai ver o tanto que Deus está agindo, assim. Né? E assim, você estava falando sobre a falta de conhecimento. Né? Sobre a falta de conhecimento. Eu reparei que no seu Instagram mesmo tem um momento que você fala de crianças atípicas. Né? E eu escuto muito crianças especiais. Por leigo como sou no assunto. Né? Em busca desse conhecimento. Você usou esse termo por alguma questão específica ou não se fala crianças especiais? Como que se trata, assim, sem ser ofensivo, sem ser preconceituoso, né, sendo inclusivo, que é o que a gente está buscando aqui? Crianças especiais é uma linguagem popular. Não tem em nenhum dado científico ou da área da saúde, ninguém usa esse termo. Isso é um termo popular, crianças especiais. Entendi. Sendo que especiais são todas. Então, fica meio que estranho. Vão que as crianças especiais, então as outras não são? Então, assim, existem alguns termos corretos. Por exemplo, uma coisa que os estudiosos trouxeram e que eu acho que se encaixa muito, eu uso muito, são as crianças com necessidades específicas. Por quê? Legal. Porque aqui eu incluo todas as necessidades. Aqui está o surdo, aqui está o cego, aqui está o síndrome de Down. Aqui está uma criança que está sofrendo luto e não sabe como lidar. Aqui está a criança com depressão, aqui está a criança com transtorno de ansiedade. Aí a gente usa muito esse termo, crianças com necessidade específica, e dentro dela estão, entendeu? Para você não correr o risco de, ao invés de você falar deficiente, você falar portador, por exemplo. Portador, é um crime falar isso. Ele está portando o quê? Ele está carregando o quê? Não está carregando nada. É uma criança com deficiência. Então, como são muitas nomenclaturas, quando você usa crianças com necessidade específica, você tem menos chance de errar. A margem de erro é menor. Porque você está incluindo todas. Tá? Então, especiais é fofo. É fofo, mas não é inclusivo, entendeu? E assim, qual você acha que é a mais desafiadora? Qual necessidade é mais desafiadora hoje dentro do Ministério Infantil? Olha, tem um transtorno que ele ainda não é tão conhecido. Está se falando muito agora, mas ele assim, para a gente ele é muito novo. E, para mim, ele é muito, muito desafiador, que é o TOD. Transtorno opositor desafiador. Já no nome ele já é desafiador, já. Por quê? Porque ele é um transtorno comportamental. Tem um fio genético, mas o transtorno ele é comportamental. E você, se não tiver muito conhecimento, você vai confundir ele com uma criança mal educada, uma criança sem limite, uma criança realmente fora da caixinha. Só que não. Essa criança ela tem realmente um transtorno e, para lidar com ela, você tem que ter muita sabedoria. Você, por exemplo, você não pode usar muitas palavras com não, sabe? Ela tem aversão ao não, ela tem aversão a ser constrangida, a ser ali limitada. Então, você tem que usar, tem que ter um jogo de cintura ali, uma sabedoria para lidar com essas crianças. Se não, ela quebra as coisas, senão ela bate, senão ela agride, ela machuca. E é real, é real. Só que, por ser um transtorno comportamental, é muito difícil desse diagnóstico. Não é qualquer médico que dá, porque precisa de realmente uma equipe toda entendendo o que aquela criança tem. Então, é bem difícil diagnosticar. Só que hoje a gente tem algumas crianças assim. E realmente é enlouquecedor para os pais, sabe? São crianças que não toleram isso de frustração. Se você falar para ela, sai daí, senta aqui, acabou.
Então, você não pode falar, por exemplo, sai daí, senta aqui, porque está errado sentar aí. Você tem que falar assim, pô, cara, você não quer sentar aqui comigo, não? Uhum. Só que, assim, é um exercício que nem todo mundo está acostumado. Então, ele causa realmente um burburinho bem grande dentro do Ministério Infantil pela falta de sabedoria de lidar com essas crianças. Então, é bem desafiador por realmente a gente não saber como lidar com ele, né? Uhum. Não saber diferenciar uma criança mal educada, uma criança sem limite, uma criança que tem um transtorno opositor. Entendi. Ela é bem desafiador. Ela é difícil de ser diagnosticar, assim, né? Diagnosticar e de tratar também. É. De tratar também é bem difícil. Esse é o mais desafiador. E dentro desse, qual é o mais comum? Autismo. Autismo. Autismo é a maior demanda, né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho cadastrada comigo 128, se eu não me engano, crianças cadastradas com algum laudo. Uhum. Fora as que estão sem laudo, fora as que ainda não chegaram até mim, que os pais ainda não vieram falar. Dessas 128, 99 é autismo. Uhum. Só que o autismo nunca está sozinho, né? Uhum. Nunca é muita coisa, mas na maioria dos casos não está sozinho. Então, ele não é só autista, ele é autismo, mas ele tem transtorno de ansiedade. Ele é autismo, mas ele tem transtorno opositor. Ele é autismo, mas ele tem TDAH. E, em alguns casos, a comorbidade, que são esses depois, é mais agravante do que o próprio transtorno. Do que o próprio autismo, no caso. Tem autismo que é leve, mas a criança tem um transtorno opositor que é devastador para ela. Eu tenho casos assim. Entendi. Que o autismo para ela só altera ali o mecanismo social. Ela não gosta muito de brincar com as crianças, tal, mas ela tem um transtorno opositor que, se você falar com ela, ela voa em você. Então, por isso que essas crianças precisam ser acompanhadas. Por quê? Porque precisa ser identificado qual é o transtorno, qual é a deficiência e qual é a comorbidade. A comorbidade fala muito sobre a criança. Uhum. E, assim, você falou da questão que o autismo, então, é o mais comum. Autismo é o mais comum. Sendo o mais comum, você mencionou também aqui no decorrer 3 características do autismo. Quais são essas características? As 3 características que nós visualizamos e é mais fácil identificar que a criança tem um autismo é a falta de interação social, né? Uhum. É a criança que ela tem dificuldade em socializar com outras crianças, com outras pessoas. Ela tem a deficiência ali na fala, né? Talvez ela não seja oralizada, ela tem dificuldade em desenvolver a fala. Então, essa é uma característica que realmente a gente enxerga na criança. E a interação social, a fala e a estereotipia, que são os movimentos repetitivos. Uhum. Então, a gente chama de autismo clássico. Aquela criança que está pisando na ponta do pé, que tem estereotipia, ou a nadadeira, ou movimentos repetitivos com as mãos. Entendi. Ela tem ali aquela questão social e ela não oraliza bem. Então, quando fecha essas 3, aí é muito difícil ser outra coisa. Uhum. E aí, vamos lá, a pessoa identificou, né? Qual é o passo? De repente, essa criança não está sendo acompanhada. Existe algum auxílio, existe algum lugar que a pessoa possa buscar um apoio para a família? Porque, às vezes, até para os pais é difícil de reconhecer isso. Com certeza. Né? A pessoa fica assim, não, isso aí ele é assim mesmo, né? Vai empurrando com a barriga. Ou, talvez, e eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus, algum pai está ouvindo aqui a gente. Ele está identificando, falando assim, meu filho tem essas características. O que ele faz? Qual é a próxima etapa? O médico mais preparado para se fechar um diagnóstico é o neuro, né? O neuropediatra. O psicólogo, o psicopedagogo, a fono, tudo isso vem depois. Entendi. Então, procurar um neuro. Primeira coisa. Né? O neuro ou o psiquiatra, mas pode começar pelo neuro, para você primeiro entender o que está acontecendo com o seu filho. Agora, quando a gente fala de igreja, Hugo, a gente tem que tomar muito cuidado. O que acontece dentro das igrejas? O líder olha, vê essas características na criança, o pai não falou, a mãe não comentou sobre nada, e o líder se antecipa. Se propõe a falar. E isso pode causar realmente um afastamento dessa família na igreja. Uhum. Porque a gente tem que entender que entre olhar o filho
e ver que tem algo diferente, até entender que ele tem um transtorno e querer tratar, há um hiato. Não é rápido, não é fácil. No meio disso temos o luto, temos a negação, temos a revolta. Então, você não sabe em que estágio essa família está. Diante desse diagnóstico, a família vive esses estágios. Vive esses estágios. E você não sabe em qual ela está. Uhum. E aí você chega na sua igreja, eu vou falar de caso real, que aconteceu. Você chega lá na hora de pegar o seu filho, na sala, e aí a líder fala assim, oi, tudo bem? Foi uma benção, mas me fala aqui, ele é autista, né? Aí o pai vira e fala assim, vou colocar aqui para facilitar na próxima equipe que for ver. Meu Deus. Isso acontece. Porque vai facilitar na próxima equipe, porque ele deu um trabalho danado hoje. Exatamente. E eu costumo mas é tudo falta de preparo mesmo, né? Eu costumo falar no meu treinamento, a forma como você entrega a criança determina se a família volta ou não. Determina mesmo, sabe? Eu tenho casos aqui que famílias... muitos casos. A igreja hoje, o Ministério Infantil hoje, é a grande porta da igreja. É. As crianças estão escolhendo a igreja para os pais. Sim. Eu tenho muitas, dezenas e dezenas e dezenas de famílias que estão aqui por conta do Ministério Infantil. Né? E principalmente por conta da inclusão. Então, imagina essa família que já rodou tudo, chega aqui e aqui acontece uma atrocidade também dessa. Essa família vai para casa e nunca mais ela volta. Alguns olharam e falaram assim, essa vai ser a última chance que eu vou dar para a igreja. Eu tenho casos assim, tá? Acredito. Eu tenho um caso que eu estava no Ministério Infantil. Isso tem tempo, tá? Isso tem uns 5 anos. Foi bem no iniciozinho. Eu estava na porta do Ministério Infantil e chega o pai. E aí o pai... eu falo assim, tudo bem, paizinho? Posso ajudar? Mandaram chamar meu filho. Mandaram me chamar. Botaram o nome do meu filho lá, na época ele aparecia no telão da igreja. Falei, qual o nome? Ele falou, falei, me espera um pouquinho aqui. E aí eu rodei, fui lá, achei a criança e falei, você mandou chamar o pai? Ela, mandei, porque eu não estou sabendo lidar, ele está muito agitado. Foi bem no iniciozinho, eu falei, tá, segura aí que eu volto para te ajudar. Voltei lá, falei, paizinho, pode ir, tá tranquilo, pode ir assistir tudo. Ele saiu todo cabreiro, tipo assim, tem certeza? Falei, não, pode ir, eu mesmo vou esperar na saída você aqui. Ele era um autista clássico, aquele que olhava, estava pisando na ponta do pé, estereotipia, dava para ver que era autista. E aí eu voltei. E aí, ainda sem muito saber muita coisa, e aí eu e a líder ficamos ali, adoramos com ele, né? Fizemos tudo aquilo que estava possível nossas mãos fazer na hora de ir embora. Eu fiquei esperando o pai na porta. Aí o pai chegou e falei assim, olha, foi uma bênção, nós adoramos, na hora do louvor ele ficou feliz, nós brincamos, a gente ministrou na vida dele e tal. E o pai começou a chorar. Mas não foi aquele choro de emoção, aquele que a lágrima desce, não. Ele começou a soluçar. Acredito. E eu fiquei meio assim, estática no início, então não sabia muito, eu fiquei assim, olhando para ele. E quando esse pai se recompôs, ele falou assim para mim... talvez uma das frases mais difíceis que na época eu tenho ouvido, que ele virou e falou assim, essa era a última chance que eu dava para a igreja. Eu já fui em algumas igrejas, todas elas chamaram o meu filho, me chamaram para pegar o meu filho. E quando hoje apareceu o nomezinho dele lá no telão, eu já vim preparado. Aqui a gente também não vai ficar, só que agora a gente não vai tentar mais nenhuma outra. Eu vou embora para nunca mais voltar. E agora você está aqui dizendo que o meu filho foi bem, né, foi feliz, que você ministrou na vida dele, que ele louvou. Eu falei, foi, e é isso mesmo. E naquela hora, aquele pai me abraçou e ele foi embora. E eles estão com a gente até hoje. Olha aí. Estão com a gente até hoje. Naquele momento, sabe, Hugo, eu tive um misto de sentimento, de emoção. Primeiro, tipo, uau, que bom que eu estava aqui, nessa porta. Ao mesmo tempo, quantas vezes eu não estava na porta e alguém passou e agora está em casa sozinho? Quantas pessoas passaram pela sua igreja, pela porta da sua igreja e hoje estão em casa sozinhos? Porque era a última chance que ele dava. E nós não estávamos na porta. E a gente tem sido... A gente tem vivido uma realidade de exclusão, assim, literalmente. Triste, né? Porque, na verdade, também, pastor, o que eu penso é que as pessoas não olham para o Ministério Infantil como ele tem que ser. Olham como um lugar de guardar criança. Um lugar que toma conta para os pais cultuarem. Isso foi na nossa época, talvez 40, não sei quantos anos você tem. Eu faço 41 essa semana. E
40 também? Alguém Não, gritou 33. aqui, Ele tá me zoando, 33. É porque ele tá ficando... Idade de Cristo. Ele falou que eu tô ficando careca, mas é fake news. ó. Idade de Cristo, né? Então, mas há 40 anos atrás, tinha muito essa cultura, né? Do Ministério Infantil, ser lugar para você dar ali um desenhozinho para a criança desenhar, enquanto os pais cultuavam, né? E é por isso que 40 anos depois a gente tem nossos adultos aí, Sem querer saber de igreja. divórcio, É. sem base nenhuma. Você vai no presídio, eu já fiz trabalho no presídio, todo mundo lá tem nome de crente. José, Davi, Zaqueu, Moisés. É verdade. Quando a gente começou a entender, que eu acredito que agora as coisas estão mudando muito, começou a também entender que as crianças não é o futuro, mas o presente, precisa fazer hoje para repercutir lá na frente, as coisas começam a mudar. E se a gente continuar nessa batida, eu acredito que daqui a 40 anos o cenário seja outro, porque as nossas crianças estão sendo ministradas de verdade. O alimento que está dando para elas é palavra. Isso O aí. Espírito Santo ali, ele não é mirim, não. É o Espírito Santo. É verdade. Ele se alimenta de Não é o onde? Espírito Santo Kids. Não, é o Espírito Santo, ele só se alimenta de palavra. Então não dá para ficar brincando. Eu brinco, gente, não existe esse 5 minutos que sobrou. Não sobra, sabe por quê? Porque a gente tem que ser intencional em todo o tempo. Essas crianças ficam muito mais tempo na escola do que na igreja, do que em casa. Infelizmente, a escola não é um parceiro da igreja. A maioria. A maioria. E as nossas crianças estão sendo estragadas dentro do colégio. Se a gente não for intencional aqui... E aí chega aqui e a gente tá só empurrando com a barriga. Só empurrando com a barriga. Por que eu tô te falando isso? Porque o que mudou foi a sua visão de chegar e falar assim, não, ela tá aqui para ser ministrada. Isso aí. E aí ela pode ser ministrada ali. Não era porque o que eu penso? Ah, não estou conseguindo cuidar, vou dar o pai para cuidar. Porque a pessoa se enxerga que está cuidando. Ele tá tipo assim, eu tô de babá. Eu não tô dando conta como babá, então eu vou chamar o pai porque ele tem que dar conta para cuidar. Não, eu não tô aqui como babá. Eu tô aqui para ministrar o coração dele. Isso. E aí eu vou ministrar, cara. Eu vou dar meu jeito para poder ele receber essa palavra. E eu acho que isso que... acho que nessa história que você contou aqui por último, isso aqui mudou assim, a percepção. É você falar, não, ele está aqui para ser ministrado, não está aqui para ser cuidado. E a empatia, né, pelos pais também. Tem família, Hugo, que o único dia, o único momento que os pais ficam sozinhos sem essa criança são aquelas 2 horas de culto. Não tem babá, não tem empregada. É 48 horas ali com aquela criança. Então, aí ele entra para sentar, dá 10 minutos, você chama o pai. Olha, minha equipe pode perguntar a qualquer um. O que a pastora Aline fala? Não chama. Deita no chão, faz cambalhota, roda, faz o que for, mas não chama o pai. Não chama, se esgotar todas as possibilidades. A não ser em caso de muita, mas muita urgência. Porque eu tenho muita empatia por esses pais, eu sinto a dor deles, sabe? E eu não quero que eles realmente sintam que aqui eles podem cultuar. Foi muito engraçado que uma mãe me cercou no domingo e falou assim, pastora, eu preciso muito falar com você. Eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, domingo é um pouquinho difícil, eu correndo de uma sala para o outro. Ela falou assim, mas eu precisava muito falar da minha filha, a primeira vez que a gente está aqui. Eu falei, me fala 5 minutinhos e vai marcar um gabinete comigo, tá? Porque hoje eu não consigo. Aí ela virou e falou assim, então, a minha filha é a primeira vez hoje, ela está lá na sala de 11 anos. E ela é super tranquila, super calma, ela oraliza. Então, assim, você não vai ter problema com ela. A gente está muito ferida, e contou um pouco da história dela, tal. Como igreja, tal. Eu falei assim, então tá bom. Onde ela está? Sala de 11 anos? Então tá bom, vou lá conhecê-la e marca um gabinete, tá? E saí. Cheguei na sala de 11 anos e falei assim, cadê fulana de tal? E falou assim, tá no banheiro, pastora. Falei, tá, quem tá com ela? Juliana da Inclusão. Falei, beleza, cheguei no banheiro. Juliana, aí a Juliana falou assim, oi, pastora, tô aqui atrás. Gente, a cena era, pensa em 2 cabines no banheiro. A Juliana em cima do vaso de uma cabine, olhando para dentro da outra. Aí eu cheguei e falei, o que houve, Juliana? Ela falou, vem aqui. Aí eu subi e olhei. Quando eu olhei, a menina estava nua, morrendo de rir, já tinha se sujado, já feito o número 2, se sujado todo e morrendo de rir. E lá se espalhada dentro do banheiro, tinha se trancado, apavorador, e a Juliana assim olhando. Juliana, pastora, o que a gente faz agora? Aí eu lembrei do que a mãe tinha me falado, eu falei, eu sei o que a gente não faz, a gente não vai chamar essa mãe. Ela, pastora, mas dessa vez é crítico. Eu falei, vai buscar lenço umedecido.
A gente vai dar um jeito nisso. A gente limpou essa criança, a Juliana até limpou mais do que eu, limpou essa criança, arrumou ela e voltou e conseguiu voltar com a criança para a sala. Por que, Aline, você não chamou essa mãe? Porque era um caso realmente da mãe vir, né? Porque essa mãe tinha me falado que o marido era pastor, teve 3 AVCs e estava em cima de uma cama e não tinha recebido até hoje uma visita da igreja. Você acha que eu ia chamar essa mãe para dar mais uma questão para ela? Não ia. Essa mãe ficou sabendo disso muitas semanas depois e eu contei rindo para ela. Falei, é sua filha calminha, hein? Que não ia ter problema. Deixa eu te contar um negócio aqui. Porque, né, foi um caos. Mas é essa empatia. Mas ela percebeu o cuidado. Ela percebeu o cuidado. Pastora, a gente tem que encerrar, porque já estamos aqui ultrapassando rápido, o tempo. né? Mas a gente vai ter que gravar mais vezes, vamos ter que voltar aqui de novo. Gente, eu quero agradecer muito, pastora, muito mesmo, por compartilhar das suas experiências, do seu conhecimento. Eu acredito muito no Ministério Infantil, acredito muito na importância da inclusão. É uma coisa que eu, como pastor, acredito que preciso muito aprender mais e bem mais. E eu quero agradecer, porque eu sei que você tem agenda corrida e a gente conseguiu separar esse tempo. Obrigado mesmo. Amém, eu que agradeço. E, por último, eu quero realmente aos líderes, pastores, quem vier assistir o podcast, que realmente se conscientize que a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? E esse alguma coisa não é algo além, é a nossa obrigação como cristão. A gente não está fazendo a mais, a gente está fazendo o que a gente tem que fazer. Fazendo o básico. O básico, sabe? E entender. E invista na sua equipe, sabe? Invista em treinamento, invista em capacitação. O meu livro ele tem um nome que fala muito sobre o que a gente vive dentro dos ministérios, para todos os ministérios, que é a inclusão de crianças na igreja, o porquê e o como. Você sabe por que muitas vezes nós começamos alguma coisa e não terminamos? Você começa o ministério de louvor lá na sua igreja, começa e daqui a pouquinho a pessoa não fica. Louvor é difícil não ficar, né? Porque o povo adora um púlpito, né? Vou dar outro exemplo. Mas começa na recepção e começa no ministério infantil. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós colocamos as pessoas no como, sem explicar antes o porquê elas estão ali. Sabe, o meu livro ele vai até a metade explicando o porquê você deve incluir. Trazendo conceito, trazendo uma palavra. Depois que você entende por quê, eu te ensino como. E é isso que nós temos que fazer com as nossas equipes, sabe? Ensinar o porquê, trazer a essência, trazer o porquê que nós estamos aqui. Para que depois, quando a gente chegar no como, a gente não cai, não desiste na primeira pedrinha. É isso aí. Amém? Nesse domingo a gente vai ter o livro da pastora Aline disponível lá na nossa loja para poder você comprar. Amém. E a gente precisa desse conhecimento aí. Amém. Deus abençoe. Foi muito bom estar com É vocês. isso aí, gente. Então, a gente está encerrando o nosso podcast. E assim, foi extremamente relevante para mim. Espero que tenha sido para você também. E se foi, envia, cara. Envia para o máximo de pessoas. Manda nos grupos de WhatsApp. Manda para os nossos G6, todos os nossos G6. Né? Manda para pessoas que vivem essa realidade. Manda para pastores. É muito importante que esse conteúdo chegue nos pastores, nos líderes, para que as nossas igrejas tenham uma visão transformada. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe aí de se inscrever no canal, né? Botar aí o joinha e tudo que você já sabe que tem que fazer. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.